Vamos orar. A Deus, em nome de Teu Filho Jesus, nos colocamos humildemente na Tua presença, declarando que Teu é o reino, Tua é a glória, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que você possa nos ajudar com a divulgação dessa mensagem dessa noite. Se você puder convidar alguns dos amigos da sua rede social para estarmos juntos, né? Abre a sua sala para que a gente possa compartilhar de uma palavra poderosa. Eu sei que essa palavra vai te impactar. Amém? Vou deixar uns minutinhos aí para que a gente possa estar compartilhando os links, abrindo as salas e daqui mais alguns minutinhos nós estaremos começando essa palavra. O título da palavra dessa noite: há um Deus que transforma pressão em poder. Pressão sendo transformada em poder. Será essa a abordagem que nós faremos nessa noite, sempre para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo. Vai visitando, vai trazendo seus filhos e filhas. Todos aqueles que, de alguma forma, estão passando por momentos de pressões. Todos aqueles que estão enfrentando, ó Deus, as consequências, as sequelas que esse vírus, ó Deus, tem provocado, não só na nação brasileira, mas em todo o planeta. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e nos conduza nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pai, Senhor, minha irmã, feliz, porque minha irmã está aí conosco, significa que meu pai também está aí nos acompanhando. Pai, muito obrigado. Apesar da distância, te amo muito, 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 muito. E se eu estou aqui hoje é porque o Senhor é um vencedor. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos falar um pouquinho sobre essa palavra que vem me provocando, vem me impactando ao longo desses dias. Eu tenho dito que é chegado um tempo em que já não há mais tempo. E nós temos que nos preparar para enfrentarmos dias muito difíceis. A Bíblia diz, lá em Mateus 6,34, que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Uma outra versão diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Mateus 6,34. No final de semana passado, eu assisti e fiquei impactado, uma reportagem que passou no Fantástico mostrando os órfãos da Covid. Eu não sei se você viu essa reportagem, mas foi muito triste. Eu chamei a Dani, a nossa pastora, para estar ali. Ela falou, não, amor, eu não dou conta de assistir reportagens como essa. É muita tristeza. Ela tinha passado uma semana de muita luta já, ministrando na vida de muitas irmãs e muitos irmãos. Nós temos aí também, na nossa comunidade religiosa, 2 famílias que estão sendo assoladas pela Covid-19. E a gente tem tentado, de alguma forma, levar o conforto, o consolo, levar a palavra do Senhor nosso Deus para essas vidas. Além, é claro, daquelas que também não fazem parte da nossa comunidade, mas que, pelo amor que o Senhor nos ensina, nós temos visitado, temos orado, com todas as restrições, com todas as seguranças, né, que os protocolos de vigilância sanitária têm nos colocado, mas a gente tem desafiado esse vírus e tem levado esperança para essas pessoas. E nessa reportagem, como eu disse para vocês, eu vi 3 jovens sendo entrevistadas e uma das quais tinha acabado de passar por uma gestação e o pai dela tinha acompanhado toda a gestação e estava muito feliz, né, com o netinho que viria. E infelizmente a reportagem mostrava que a mãe e o pai dessas 3 jovens morreram com uma diferença de 20 minutos. 20 minutos de diferença entre a morte da mãe e a morte do pai. E agora essa família, formada por 3 jovens adolescentes e por um bebê, respondeu uma pergunta que
que nos fez ver que os nossos problemas, de modo geral, não são nada diante daquilo que a sociedade brasileira, de que o mundo está vivendo. O repórter perguntou para uma daquelas jovens, para a mais velha, a mãe, quem vai cuidar de quem agora? 3 crianças, 4 crianças, 3 crianças e um bebê. E aí ela, com a voz embargada, buscando força, ela diz assim, uma vai cuidar da outra. Uma vai cuidar da outra. Sabe, às vezes você reclama pelas dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia. Às vezes você vai até Deus e diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Nós temos vários bebês que crescerão sem conhecer a mãe, que morreu ao dar à luz em consequência da Covid. Eu tenho lido e tenho ouvido testemunhos de filhos que perderam seus pais depois de muita luta. Eu tenho ouvido o testemunho de mães que não conseguem se aproximar do seu filho que está numa sala de UTI. E eu tenho certeza que vocês também, ao longo dos dias, têm ouvido muitas histórias como essas que certamente nos entristecem e faz com que a gente dê mais valor ao abraço, dê mais valor a um sorriso, faz com que a gente queira estar junto com aquelas pessoas que de fato são importantes para nós. Ou como eu gostaria de estar lá na minha casa, na minha cidade, dando um abraço apertado no meu pai, nos meus irmãos, nos meus amigos. Mas nós estamos distantes 1.500 quilômetros um do outro. Isso não tem impedido de que eu e minha esposa possamos levar o conforto, o consolo, para aqueles que estão enfrentando lutas diárias e estão aqui mais próximos de nós. Então eu quero te desafiar nessa noite que você também aí com toda a segurança no meio de tanto desafio, você possa se lembrar de um irmão, de uma irmãzinha que há muito tempo você não vê mais e que você sabe que enfrenta dificuldade. Transmite uma mensagem, mande um abraço. Sabe, às vezes essas pessoas não conseguem sair das suas casas para comprar um pão. Eu olhei para uma mãe hoje bem cedo, uma avó, uma ex-aluna minha, e ela disse assim para mim, João, você não sabe qual é a maior dor que eu estou sentindo. A dor maior não é a dor da febre noturna, mas é a dor da rejeição. Você não tem noção do que é se sentir rejeitada. Os meus resultados ainda não saíram. Eu nem sei se eu estou contaminado ou não, mas estamos de quarentena. Minha família está de quarentena. Mas eu liguei para uma irmã hoje pela manhã, alguém mais velha que eu, e eu senti ali o desprezo, a rejeição. E eu olhei para ela e disse, minha irmã, ore por ela. Talvez você achou que era você que estava necessitada, mas não é ela. Você está mais fortalecida do que ela. O Senhor permite que, por vezes, nós passemos por vale, mas você não passa no vale sozinho. O Senhor estaca os anjos dele, o Espírito Santo, e estará contigo em cada vale que Ele permitir que você coloque a planta dos seus pés. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, nessa semana nós passamos por um luto na família Casa de Oração. Foi algo muito difícil, nós estávamos orando, fazendo vigília há mais de uma semana. E permitiu o Senhor que ainda no final dessa semana esse nosso irmão fosse recolhido. E vocês não têm noção da luta. 3 horas da manhã, nós recebemos a notícia de que ele havia partido. Foi um irmão que teve um momento de encontro com Deus. Alguém que tinha muitas dúvidas, tinha muita pergunta para ser respondida por Deus. E ali naquele leito hospitalar, a esposa que também se contaminou, foi fortalecendo o seu esposo, uma jovem esposa e um jovem marido, 34 anos. Ali no hospital, porque estavam na fila da UTI que não tinha mais leito, todos os dias, a nossa pastora Dani enviava o alimento diário, o banquete diário da palavra do Senhor nosso Deus. Dias
em que ele estava mais fortalecido, dia em que ela estava mais fortalecida, dia em que eles estavam mais baqueados, mais tristes, dia em que não podia falar, mas foram dias de pressão. E ao final da batalha, parece que nós somos derrotados. O Senhor decidiu, aprove ao Senhor recolher o nosso irmão. E então, em um choro que não queria se calar, a nossa irmãzinha nos ligou falando com a pastora dela, dizendo: pastora, por quê? Por que o Senhor recolheu o meu marido? Pastor, o que é que eu vou dizer para o meu filhinho de 12 anos, para o meu filhinho de 6 anos? Eles estão perguntando por quê? Que o papai do céu levou o nosso pai. Na visita que nós fizemos lá na casa, ao longo do dia, ao sair de lá para o trabalho, eu dizia para aquela irmãzinha: minha irmã, eu quero te dizer algo. Eu creio que hoje Ele está num lugar melhor do que nós. Ele está num lugar muito melhor do que nós. Nós ainda vamos ter que passar por todas essas pressões diárias até que nós possamos nos reunir na sala do trono da graça do nosso Pai. Até que nós possamos ser recolhidos. Até que nós possamos ser levados de volta para nossa casa. Porque a Bíblia diz que aqui nós estamos apenas de passagem. Esta não é a nossa casa. Esta não é a nossa morada. Aqui é um lugar que o Senhor tem permitido que nós passemos o menor tempo da nossa vida. Mas Ele, enquanto Pai, tem o direito de nos chamar de volta para casa. E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você está preparado para voltar para casa? Você está preparado para essa última viagem, para a mais importante de todas as viagens que nós realizaremos na nossa vida? Eu quero te dizer que muitas vezes nós, quando estamos viajando, nós nos entretemos com a paisagem. Mas o nosso desafio é manter firme no foco que é Cristo Jesus. Olhar para o alvo que é Cristo Jesus. E ouvindo um dos familiares desse nosso irmão, porque, em tese, o cortejo sairia daqui por volta das 5 horas da tarde. E então eu liguei, conversei mesmo do trabalho com os irmãos e ele me dizia assim: pastor, está muito difícil, o pai dele está lá em Cuiabá para tentar liberar o corpo, porque na reta final nós conseguimos, o Espírito Santo de Deus liberou, eu creio que foi a intervenção divina que liberou um leito de UTI na nossa capital do estado. Então, quando eu dizia para esse irmão nosso, que olha, me avisa, me informa, porque eu vou dar um jeito, vou sair aqui do serviço, eu quero estar lá para a nossa última despedida, para a família e para o nosso irmão. Então ele dizia assim: pastor, está muito difícil porque na cidade de Cuiabá está tendo congestionamento de ambulâncias. Tem mais de 15 ambulâncias e viaturas funerárias, carros funerários. E muitos dos quais, 8 ou 9 crianças aguardando para serem liberadas do corpo. Congestionamento de carro funerário. Você já ouviu, você já imaginou que algum dia na história desse país nós passaríamos algo igual a isso? Congestionamento de carros de funerária nos hospitais. Enfim, por volta de 9 horas, quase 9 horas já, na praça central, inicial da cidade, da entrada da cidade, um grande cortejo ali esperava a chegada para a despedida do nosso amado irmão, e cada um, dentro do possível, com motos, com carro, seguiu até o cemitério local para fazermos a última despedida. Amados, foi algo que me impactou profundamente. Quando o carro começou a se deslocar, veio uma chuva, uma grande chuva. Eu estava com os meus filhos, com a minha esposa dentro de um carro, mas grande parte das pessoas que acompanhavam estavam em motos. E uma grande chuva caía naquele momento. E nós fomos até o hospital para aquela última despedida. Chegando lá já tinha outro corpo, também sendo velado.
Estou vendo minha irmãzinha Neilane, que o Senhor te conforte. Minha irmã também perdeu o pai ao longo dessa semana. Foi a semana que nós tivemos o maior número de mortes de todo o período, mais de um ano de Covid aqui na nossa cidade. Muitos foram recolhidos pelo Senhor. Que o Senhor conforte cada um de vocês. Que o Senhor enxugue toda lágrima. E que o Espírito Santo de Deus traga as respostas que cada um de nós precisamos desse momento de profunda tristeza. Oh Deus. Oh Jesus. Sabe, essa nossa irmãzinha ficou com 2 filhos. Um de 12 e um de 6 anos. E eu conversava com ele porque eu também passei por essa situação. Minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos e meu pai ficou com mais 5 irmãos para cuidar. E eu me lembro do choro no rosto do meu pai. Calma, filhos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E o pai está aqui. E meu pai misturava choro e riso. Enxugava as lágrimas para não nos deixar ficar triste, nos abraçava. E ele dizia, calma, o pai está aqui. E eu quero dizer para você que está enlutado, calma, o nosso Pai está aqui. O nosso Pai Celestial está conosco. Ele prometeu ali em João 17 que nós não ficaríamos a sós. Nós temos um Pai. Nós não somos órfãos de Pai. Aleluias. 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 E eu dizia para esse jovem órfão, 2 coisas são importantes para você. Não deixe de estudar. E tenha um relacionamento profundo com Deus. Converse com Ele. Apresente todas as suas dúvidas lá na sala do trono do Pai. E no tempo dele, Ele te responderá, assim como Ele respondeu para mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio que as suas perguntas não ficarão sem respostas, minha irmã. Eu creio que as suas perguntas não ficarão sem resposta, meu irmãozinho. Compartilhei na nossa chamada, na palavra dessa noite. Uma outra visita que fizemos hoje pela manhã, também com toda a segurança, à distância. Uma casa de irmãos nossos da igreja, que também estão de quarentena. E uma dessas crianças, a única filhinha do casal. Tio pastor, traz o Pedrinho aqui para brincar comigo. Oh Deus, traz o Pedrinho, tio, para ele comer um pão de queijo aqui comigo. Sabe como você responde para uma criança dessas, 6 anos, 5 para 6 anos? Como você responde para ela que um vírus, um simples vírus, tem tido a capacidade de isolar-nos no espaço e no tempo, de dividir a igreja, de gerar discussões calorosas na rede social? Como explicar para uma criança? Sabe, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós nos curvarmos em oração, de nós levantarmos um clamor pelas famílias, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, e pedir que o Senhor nos livre. O próprio Cristo nos ensina, livra-me do mal, livrai-nos do mal. É tempo de nós começarmos a dizer nas nossas casas, Senhor, livra-nos de todo mal. Livra-nos desse mal, livra a nossa nação desse mal, livra as nações desse mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da pressão que você está sofrendo nesses dias? Qual é o tamanho da pressão que você tem sofrido quando você se levanta para sair da sua casa para ir trabalhar? Quando você ouve histórias de amigos e amigas
que ainda muito cedo partiram para a glória? Qual é a pressão que você sente quando você vê que pessoas que estiveram ao seu lado partiram sem ter um conhecimento íntimo com Deus? Qual é a pressão que você sente quando você sabe que alguém partiu sem conhecer a palavra e que você poderia ter sido a ponte? Mas muitas vezes nos transformamos em muralhas. Qual é o tamanho da pressão que você tem vivido a cada dia, diante de tantos boletins mostrando a quantidade de pessoas infectadas ao seu redor? Ao longo dessa semana, no meu setor de trabalho, nós tivemos notícia de quase 10 amigos, 10 profissionais que têm contato diário conosco, que testaram positivo. Mas graças a Deus, todo o setor que eu trabalho, e eu disse um dia antes, porque nós fomos fazer testes também, eu disse assim, aqui ninguém em nome de Jesus será positivo, o teste de ninguém aqui vai dar positivo para a honra e glória do Senhor, e graças a Deus, nem o meu exame, nem dos meus colegas deu positivo, e nós tivemos contato direto, com todos, é claro, equipamentos e todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel, mas estivemos ali no mesmo ambiente dos colegas ao longo da semana. Você não tem noção da pressão mental que cada criança, cada profissional, cada pai, cada mãe tem vivido nesse momento. Mas eu quero dizer algo para você. A física nos ensina que o poder do vapor é medido pela pressão que ela consegue exercer na caldeira. Essa pressão, quando bem direcionada, ela é capaz de gerar energia que pode mover barcos, locomotivas, por exemplo. Mas eu quero te dizer algo maravilhoso, especial. O poder que o crente exerce sobre o mundo físico ou sobre o mundo espiritual, ele também está relacionado, ele é proporcional à pressão que nós somos capazes de suportar. Você é um homem, é uma mulher que suporta a pressão? Está acostumado a lidar com a pressão? Tem o hábito de administrar situações de pressão? Então, guarda isso para você. O poder que o crente exerce sobre o mundo físico ou sobre o mundo espiritual é proporcional à pressão que você é capaz de suportar. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Quero compartilhar com vocês alguns personagens que viveram grande pressão. Atos 19:11 diz assim: fazia milagres maravilhosos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. De tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos dele. Aleluia, Jesus, que poder que Paulo exercia. O lenço, o avental de Paulo curava e expulsava demônios. Aleluias! Aleluias! Desse trecho pequeno, simples, nós tiramos algumas lições para toda a nossa vida. E eu espero que você grave. Se um cristão não sabe o que é pressão, ele não tem conhecimento do verdadeiro poder. Se um cristão nunca experimentou, nunca viveu sob pressão, então ele não tem conhecimento do que é poder. A segunda lição que eu tirei desse trecho: somente os que têm experimentado se curvar sob pressão sabem o que é poder. Somente aqueles que se curvam, somente aqueles que dobram os seus joelhos, somente aqueles que buscam respostas do céu, somente aqueles que emprestam seus ouvidos para Deus, sabem verdadeiramente o que é poder. Aleluias!
E a terceira lição: quanto maior a pressão, maior o poder. Quanto maior a pressão, maior o poder. Sabe aqueles momentos que você diz assim: Deus, eu já não aguento mais. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Peça para o Espírito Santo trazer sabedoria, direção para você em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus tem respondido a sua oração? Deus tem respondido a sua oração? Eu quero te dizer que o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Mas ontem eu estava lendo um livro maravilhoso de um chinês, Watchman Nee. Ele tem uma experiência tremenda com Deus. Um homem que viveu no nosso século. E eu quero compartilhar com você algumas pérolas que ele nos ensina acerca da oração. Uma delas, ele diz que a oração de muitos não é respondida porque nós transgredimos o primeiro princípio da oração. Eu vou repetir. A oração de muitos pode não estar sendo respondida porque geralmente nós transgredimos a um princípio básico da oração. E ele diz assim: veja, não é que você não tenha fé, não é que você não tenha uma promessa, mas é porque às vezes nós não temos uma necessidade real. Às vezes nós não conseguimos compreender qual é o motivo que deve de fato nos levar até a presença do Pai. Qual é a necessidade? E ele diz mais: sem necessidade não há oração. Sem necessidade não há oração. Nós nos lembramos de ir até Deus quando nós estamos diante de um problema. Poucos são aqueles que lembram de ir até Deus para agradecer. Segundo aos Coríntios 1:8, veja a situação em que os nossos amados irmãos em Cristo passaram. Segundo aos Coríntios 1:8 diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Veja a pressão. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Oh Deus! Nós nos sentíamos como que condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscitou os mortos. Você está entendendo por que às vezes o Senhor permite que você passe pressão? Suporte um pouco mais, resista um pouco mais. O verso 11, ele diz assim, o verso 10, ele diz assim: Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim, Deus responderá às vossas orações, feitas em nosso favor, e nos abençoará, e muitos lhes agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Passando por pressão, passando por aflição, mas recebendo o calor das orações. Amém? Aleluia, Jesus. Os apóstolos eram pressionados o tempo todo. A Bíblia não relata como morreu Paulo, mas escritores cristãos daquela época nos dão a notícia de como aconteceu. Eu quero compartilhar com você o finalzinho da vida de Paulo, que está lá nas Sagradas Escrituras. Atos 28, a partir do 16, vai nos dar essa ideia. Mas eu vou começar a ler aqui a partir do 18. Ele diz assim, eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Os judeus.
Você está entendendo? Às vezes a pressão vem de dentro da sua própria casa. A pressão vem de onde você não espera. Você se sente traído. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Oh, aleluia! Estou acorrentado, estou preso, mas é por amor do meu Pai. Oh, aleluia! 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 Pois ele disse a Isaías: vai e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Vocês estão entendendo os dias que nós estamos vivendo? As pessoas estão vendo o congestionamento de carros de funerária, mas elas continuam não fazendo a sua tarefa básica: se cuidar. Se cuidar nesses dias é um ato de amor. Eu me cuido e cuido de você. Por amor a ti eu me cuido. E Deus cuida de nós. Então, quando nós vemos essas aglomerações, aí nós não precisamos de um presidente para baixar um decreto dizendo que é proibido aglomerar. Talvez você seja um daqueles que diga: eu estou salvo, eu sou salvo. Tudo bem, mas você não precisa ter pressa de ir para o céu. E olha, tem ao seu lado, ao seu redor, muitos que ainda não estão. Que ainda precisam de um tempo para conhecer a Deus. E você pode ser um instrumento precioso para levar outras pessoas para a casa do Pai. Você está entendendo? Então, veja, o verso 26, 27... Paulo vai continuar a dizer: pois a mente desse povo está fechada. Veja como se aplica aos nossos dias. A mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, diz o Senhor. Oh, Deus! Se esse povo tivesse ouvido de primeira vez, eles se voltariam a mim e eu os curaria. Oh, aleluias! Aleluias! E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo. Olha o que Paulo vai dizer para os gentios, para os judeus. Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus e eles escutarão. Aleluias! Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. E ele relata: quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Paulo ficou numa espécie de prisão domiciliar, tinha um soldado ali na porta. E todos que vinham, ele recebia e falava do amor de Deus. Mas isso, o fato de Paulo desafiar as autoridades e até mesmo os judeus, fez com que ele tivesse uma morte trágica. Os escritores cristãos da época fazem diversos registros e eu quero compartilhar com você. Clemente, o romano, escreveu cerca de 40 anos depois da morte de Paulo, diz que ele morreu por mãos dos romanos. Um século depois, Tertuliano diz que Paulo morreu em Roma, ganhando a coroa do martírio, como João Batista, ou seja, ele foi decapitado. Eusébio, por volta do ano 325, diz que Paulo foi decapitado sob o comando, sob o reinado de Nero, dizendo que o martírio de Paulo aconteceu no mesmo dia em que aconteceu o martírio de Pedro. Jerônimo, no final do século IV, diz que depois de ser decapitado, ele foi enterrado na Via Ostiense no ano de 67. Veja, viveu sob pressão, morreu sob pressão, mas tem um documento histórico de época que diz o seguinte: em pé, de frente para leste, Paulo orou por um longo tempo. Depois da oração prolongada em hebraico com os
sacerdotes, esticou o pescoço sem dizer uma só palavra. Quando o carrasco cortou-lhe a cabeça, a roupa do soldado jorrou leite. O soldado e todos os presentes nesta visão temeram e glorificaram a Deus, que tinha dado tanto glória para Paulo. E voltando, falaram para César, ou seja, para Nero, o que tinha acontecido. E ele ficou surpreso e envergonhado. Paulo segurou a pressão, resistiu à pressão, venceu a pressão, combateu o bom combate e guardou a fé. Amém? Aquele homem que era um perseguidor de judeus foi alcançado pelo Pai, foi perseguido, pressionado entre os judeus e entre os romanos, mas não desistiu. Decidiu pregar para os judeus. Talvez a decisão mais importante que ele teve em toda a vida dele, porque através dessa decisão, a palavra de salvação do Senhor nosso Deus chegou até você e até a mim. Graças a Deus por isso. O poder do Evangelho chegou até você, porque um homem resistiu à pressão. Aleluia, Jesus. João, o discípulo que Jesus amava. Eu não sei se você já leu sobre a idade de João, quando ele se achegou, nessa época em que Cristo foi crucificado. Os escritos históricos dizem que João tinha entre 17 e 20 anos naquele período. João era tão amado por Cristo que ele foi escolhido para cuidar de Maria. Jesus delegou a João essa sublime tarefa. O irmão de Tiago também enfrentou seus dias de pressão. Segundo consta na historiografia de época, levaram João para o Coliseu, ali naquele lugar que o pessoal dos vestibulares, minha sobrinha que está aí conosco, a Fernanda, deve ter estudado, pão e circo, o lugar do espetáculo para o povo que passava fome. João também foi oferecido como espetáculo para aquele povo. Prepararam uma caldeira cheia de óleo fervendo. E João foi jogado para ser frito ali no meio do povo, enquanto o povo delirava. Mas para a honra e glória do Senhor, segundo os escritos de época, nada lhe fez nenhum mal. João saiu vivo da caldeira. João passou pela experiência da pressão na caldeira. Ele resistiu para honrar e glorificar o nome do Senhor. E então foi conduzido para a ilha de Patmos, lá onde ele teve as revelações do fim dos tempos. E muitos me perguntam, pastor, tanta coisa estranha está acontecendo. Eu acho que está chegando o fim. Mas a Bíblia diz que quando nós estivermos, de fato, lá no fim, as pessoas vão procurar a morte e a morte fugirá delas. Então, meus amados, ainda não é o fim. Ainda dá tempo de salvar almas, de resgatar vidas e ganhar vidas para o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. João foi esmagado pela bigorna da vida. Mas ele nos deixa uma lição muito linda. O homem que escreveu cartas maravilhosas, que escreveu a visão do tempo do fim, nos ensina que nós precisamos ser como a uva, ficando velho, sendo esmagado, ela pode virar vinagre ou vinho. Você também, quando está sob pressão, corre o risco de virar vinagre, de ficar de mau humor dentro da sua casa, respondendo mal, gritando com um e com o outro. Mas você pode destilar amor. Você pode amar, você pode abraçar. Amém? Você pode fazer como a cana. A região dos meus pais, muita cana. O bagaço, mesmo depois da cana espremida e virar só o bagaço, ela gera o açúcar. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. João escolheu a melhor parte e morreu com quase 100 anos em Éfeso.
João voltou para casa para cumprir o seu chamado. João venceu a pressão. Com Pedro não foi diferente. Atos 5,15 diz que, veja, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles e os curasse. Veja o poder que emanava desses homens, aleluias! A sombra de Pedro curava. A Bíblia não diz que a sombra de Jesus curava. A Bíblia não diz que o lenço de Jesus curava, que o avental de Jesus curava. Mas aqui está dizendo, um homem que viveu sob pressão, que suportou a pressão, a sombra dele curava. Pedro era o mais velho entre os apóstolos. E após a morte de Cristo, lembra? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? E ouça essa voz ecoar ainda hoje nos 4 cantos do nosso país. Laíde, tu me amas? Alessandro, tu me amas? Neilane, tu me amas? Beth, tu me amas? Pai, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Compartilhe da palavra de salvação. Diga que é um Deus que cura, que restaura. Diz que é um Pai que quer nos ver de volta na casa dele. Diz que o seu passaporte foi assinado com sangue lá naquela cruz do Calvário. Oh, aleluias! Sabe, amados, esse homem foi morto aos 68 anos. Esse homem que a sombra dele curava. Segundo os historiadores de época, diz que ele foi crucificado por amor ao Pai. Mas ele não se sentia digno de morrer numa cruz como Cristo, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Viveu sob pressão. Morreu sob pressão. Mas graças a eles, nós podemos ter a certeza da salvação. Porque eles deixaram os seus registros, os seus testemunhos do poder da cruz, do poder da palavra. O testemunho vivo de que você é um embaixador, de que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Para encurtar, porque o nosso tempo já está longo. Mateus foi morto à espada na Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até expirar. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Tiago Maior foi degolado em Jerusalém. Tiago Menor foi jogado do pináculo de uma igreja até o solo e a seguir foi espancado até a morte. Filipe foi morto na Ásia Menor. Há estudiosos que dizem que ele foi enforcado em um pilar de Hierápolis, depois do seu corpo ter sido apedrejado. André, o irmão de Pedro, pescador, lembra? Também teve uma morte trágica. Também foi crucificado numa cruz em forma de X. Homens que viveram sob pressão. Mais uma vez eu quero te perguntar, Deus tem respondido às suas orações? Deus tem respondido às suas orações? Watchman nos ensina que para que Deus responda à oração de um crente, primeiro Ele nos dá uma necessidade real. Você tem uma necessidade para levar até o trono da graça de Deus nessa noite? Se você tem, é tempo de você apresentar a sua necessidade diante do trono da graça de Deus. Aleluias! Aleluias!
nos ensina que primeiro vem a necessidade, depois a pressão, a fim de que nós tenhamos a noção completa do tamanho daquela necessidade, a fim de que aquela necessidade se materialize na sua vida. Então, nós nos voltamos para Deus pedindo a sua intervenção, pedindo uma resposta. Amados, eu quero dar para você 2 exemplos de necessidades. John Knox era um homem de uma oração poderosa. John Knox, grave esse nome. A rainha Mary, da Inglaterra, disse certa vez: não tenho medo do exército de toda a Escócia. Eu só temo a oração de John Knox. Oh, aleluia! Veja, uma rainha não temia um exército, mas temia um homem de Deus. Veja o segredo da oração de John. Veja como ele orava. Ele dizia: ó Deus, dai-me a Escócia ou eu morro. Oh, aleluia! Nas suas orações, John dizia: Senhor, eu não quero viver mais se tiver um irmão na Inglaterra que não conheça o teu nome. Senhor, eu não quero viver nem mais um dia enquanto tiver alguém que não tenha experimentado os milagres do poder que emana da oração. Aleluia! Sabe, talvez você precise fazer essa oração. Talvez eu precise fazer essa oração nessa noite. Deus, eu não quero viver mais enquanto o Senhor não trouxer a cura para essa nação. Senhor, eu quero que a tua palavra chegue a cada irmão, a cada irmã, a cada casa daqueles que estão sendo assolados pelo coronavírus na nossa nação, nas nações, ó Deus, em nome de Jesus. Se essa rainha temia a oração daquele homem, é porque emanava poder. Sob forte pressão, ele destilava poder. Às vezes eu ouço irmãos dizendo: eu tenho medo. Medo é ausência de fé. Seja ousado na oração. Vá até o Espírito Santo de Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado. Apresente diante de Deus uma necessidade, uma real necessidade. Então você verá o milagre em ação, em nome de Jesus. Por que que John orava daquela forma? Porque havia uma pressão muito grande dentro dele. Era além da capacidade dele de resolver o problema. Então ele se derramava diante de Deus. A pressão que existia dentro de John o levava a orar. Sabe, então hoje eu tenho ouvido as pessoas: estou estressado. Abandona o estresse, vá orar. Entre lá no secreto do seu quarto. Estou em depressão. Quer vencer a depressão? Grandes homens de Deus passaram por depressão. Algumas pessoas dizem: depressão não é coisa de cristão. Mentira. Elias enfrentou a depressão. Mas você não é obrigado a conviver com ela. Rejeite toda forma de depressão em nome de Jesus. Ela não vem do seu pai. Aleluia, Deus. Transforme a pressão em poder. Pressão em poder. Lembra da oração de Moisés? Outro exemplo maravilhoso, já estamos acabando, meus amados. Êxodo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca o meu nome do livro da vida. Pai, perdoa os meus irmãos, ou risca o meu nome do livro da vida. Oh, aleluia! Moisés tinha intimidade com o Pai. Moisés estava orando, subiu ao monte, estava sob pressão. Lá embaixo o povo estava confeccionando um bezerro de ouro. Deus prometeu que exterminaria aquele povo. Diante dessa pressão, Moisés diz: não, Pai,
Eu também sou culpado. Eu também sou responsável. Livra o meu povo, ou leva-me junto dele, Deus. Oh, aleluias. Aleluias. Moisés tinha uma necessidade real. Ele estava oprimido por causa daquela situação que o povo dele estava vivendo. O povo que havia sido arrancado do Egito estava com saudade do Egito. Um povo com promessas maravilhosas da parte de Deus, se contentando com a situação de escravidão. Paulo também estava com o coração, num dado momento, contristado, assim como Moisés. Diante de toda aquela situação que nós compartilhamos com você ainda há pouco, ele vai dizer assim, lá em Romanos 9, 2-3, sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no meu coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar a maldição de Deus e ficar separado, perder a minha salvação. Paulo estava dizendo, Pai, estou tão triste por ver esse povo desobediente, esse povo rebelde. Pai, mas se a minha vida te bastar, eu prefiro perder a minha salvação do que ver esse povo se perder, ó Deus. Paulo estava sob pressão. Tinha que tomar uma decisão. Ele tinha uma necessidade real. E ele diz, salva a minha nação, salva o meu povo, Deus. Aleluias. Aleluias. Sabe, amados, aquela época não era como hoje. Paulo não deixou isso escrito apenas como se fosse um fake news, como tantos que nós vemos hoje nas redes sociais. Paulo não deixou isso escrito para ganhar likes. Paulo não queria ser conhecido nas redes sociais. Paulo manifestava um profundo sentimento causado pela pressão da necessidade, do amor, da luta, das prisões, das correntes. Ele dizia, eu não desisto, Pai. Eu quero ver cada um e cada uma no céu comigo. Mas se eu tiver que trocar, eu prefiro perder a minha salvação a perder a salvação deles. Sob pressão, o Evangelho chegou até a sua casa. Sob pressão, o Evangelho está chegando na sua casa hoje. E eu quero dar mais 2 exemplos bem rapidinhos, que o Otmani compartilha conosco. Imaginem vocês na China, que é proibido carregar uma Bíblia, que é proibido falar do nome do Senhor nosso Deus, que os cultos, as reuniões têm que acontecer nas cozinhas, nas salas e às escondidas, que o governo estimula a delação, que as pessoas saem entregando um e outro para ganhar pontinhos com o governo comunista. O Otmani relata que em Chisinau, uma pequena comunidade, havia ali um local onde eles faziam as reuniões diárias deles, e tinha lá um irmão muito avivado, um irmão que sempre dava testemunho, e de repente ele começou a perceber que ora esse irmão faltava, ora esse irmão ia, mas não falava nada, parece que ele ficava muito calado, muito quieto, e aquela não era a maneira dele agir. Então ele começou a perguntar para os amigos dele o que está acontecendo com fulano, o que foi, até que ele ouviu uma resposta. Ele fez um propósito com Deus, ele fez um compromisso com Deus, ele disse, Pai, eu sei que constantemente o meu irmão vive me afrontando. Eu sei que constantemente por onde eu ando, as pessoas vivem me apontando. As pessoas vivem me discriminando. Mas eu quero te fazer um pedido, Deus. Veja, sob pressão. Veja a reação desse irmão. Ou, Senhor, salva o meu irmão, ou eu não darei mais testemunho de ti. Salva o meu irmão, Deus. Livra o meu irmão, Senhor. Que ele tenha um encontro verdadeiro e único contigo. Pouco tempo depois, o Senhor entrou com as respostas.
e o irmão dele foi alcançado. Aleluias. Talvez essa seja a noite em que você tenha que fazer uma oração como essa. Talvez essa seja a sua real necessidade nessa noite, em nome de Jesus. O Ni compartilha também a necessidade da mãe dele. A tia dele já tinha 6 filhas. E na China, para que o homem se sinta honrado, ele tem que ter filho e não filha. A mãe do Watchman Nee já tinha 2 meninas. E então, ela faz uma oração ousada diante do Senhor nosso Deus. Ela se ajoelha e diz assim: se eu puder ter um filho varão, hei de entregá-lo a ti. Honra, meu Deus. Dai-me um filho varão e eu o devolverei para ti. Lembram da oração de Ana? Aleluia! Ela buscou uma necessidade, um filho. E esse filho se transformou num dos maiores pregadores do século passado. Um chinês desfila entre os nomes de maiores pregadores do século XX. Fruto da oração da sua mãe. E ele responde: o Senhor ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Você está preparado para enfrentar a pressão da fornalha que Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram? Lembre-se, pressão gera poder. Você quer ter as suas orações respondidas? Apresente as suas necessidades no altar de Cristo. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quero fechar essa ministração compartilhando contigo uma frase que minha amada esposa compartilhou com as irmãs ao longo dessa semana, de uma legenda da pastora Helena Tanuri. Ore. Renove a sua mente na verdade de Deus. Seja luz onde haja escuridão. Amém? Se você está vivendo sob pressão, se você conhece alguém que está enfrentando a pressão, conte para ele que a pressão pode gerar poder. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa noite. Muito obrigado por cada irmão e por cada irmã que está conosco assistindo essa ministração. Derrame do teu poder e do teu amor sobre cada uma dessas vidas. E faça com que essa ministração, ó Deus, possa chegar em cada lar. Daquelas pessoas que estão enfrentando essa pressão, Pai, dos nossos dias. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. E muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar do teu poder e do teu amor. Que você possa vencer as pressões e ser uma fonte de poder na vida de todos aqueles a quem o Senhor permitir que você tenha contato. Amém? Muito obrigado. Se você se sentiu abençoado, compartilhe essa palavra. Abra a sala ao longo da semana, para que outras pessoas possam ter essa experiência em nome de Jesus. Sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas em nome de Jesus. Muito obrigado, porque você reservou um tempo para sair da sua zona de conforto e estar conosco aqui na zona de confronto. Amém? Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluia, Jesus.